Já falamos de Soraya Tronic, falamos de Simone Tebet. Simone Tebet não, na verdade nós estamos falando agora do Felipe Dávila. A primeira do União, o segundo do Novo. E agora nós vamos falar do MDB com Simone Tebet. A Simone, né, candidata à presidência. Deixa eu só aqui. A gente vai... deixa eu só passar aqui pro plano de governo da Simone. Vamos passar para a telinha agora. Ok. A Simone, ela na verdade, ela colocou diretrizes, ideias dentro de blocos de temas. E dentro desses blocos de temas, as coisas vão se encaixando. Por exemplo, aqui, ó, só assumir um pouquinho quando ela fala de cultura, só para explicar um pouquinho melhor como é que é o pensamento dela. As outras, a Soraya, ela destinou uma parte só para a cultura, dentro daquele plano de governo dela. O Felipe também, no finalzinho, ele fala só uma questão de cultura e educação também, tá tudo junto ali. Deixa eu só ver aqui qual é o bloco. Ó, aqui, na verdade, são eixos que a Simone ela divide, e dentro desses eixos são vários temas que são colocados. Aqui, nesse caso, eixo 1, justiça social, cidadania e combate de desigualdades. Aí ela vai colocando as ideias de várias áreas, são diretrizes, né? São pensamentos gerais, e a partir daí ela começa a alinhar o que um futuro ou um possível governo dela possa estar fazendo nas diversas áreas. E aqui nessa parte que eu coloquei em destaque, ela já fala especialmente sobre cultura. Então vamos lá. Primeiro tópico da Simone Tebet, MDB. Recriar o Ministério da Cultura, recuperando o status, a atenção e a importância que a área merece. Ok, maravilhoso. Sem mais delongas, é o que a gente está precisando. Não é uma questão de ego, não é uma questão de simplesmente a gente ter um ministério para dizer que a gente tem um ministério, mas a gente precisa de um replanejamento, uma reestruturação e de gente capacitada que pense 4 anos na nossa área de cultura e economia criativa. Urgente. Então, essa proposta logo de cara dizer que vai ter um Ministério da Cultura e que vai recuperar o status e a importância que ela merece, ok. Você aí de casa já sabe, ou que se não sabe, procure os dados, os números que nós temos da economia da cultura e da economia criativa, o quanto a gente, alguns anos atrás, estavam com uma receita maior do que indústrias tradicionais, como a indústria médica, a automobilística, enfim, com uma receita muito grande. E tudo isso foi, de uns anos para cá, ela já foi meio que se perdendo, né? Ela foi meio que caindo em desusos até que caiu o próprio Ministério da Cultura e aquele atendimento prioritário que a gente tinha para desenvolvimento, ele também foi sumindo. Então, com essa proposta inicial logo de colocar de cara, que é para mim, tá, gente? É uma ideia extremamente necessária para desenvolvimento, para planejamento e principalmente para execução, isso é importante. Então, já acho de cara 100% ok, recriação do Ministério da Cultura. Vamos para a segunda proposta. Fortalecer leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc e a Lei do Audiovisual, como fontes estáveis de financiamento e fomento, critérios objetivos e impessoais que contemplem ampla gama de atividades, artistas de todos os esportes e de todas as regiões do país. Perfeito. Aquilo que eu tenho como ideia, que a gente já vem conversando aqui durante um tempo. A gente já tem leis, a gente já tem planos,
A gente já tem sistemas. Para que inventar a roda? Reestrutura. Fortalece aquilo que a gente já tem. Dá sustentabilidade para que o que já estava funcionando e principalmente para que as coisas que já existem comecem a se desenvolver de novo, né? A Lei Rouanet, no meu entender, com as modificações que foram feitas, foram muito mais para dificultar o acesso do que realmente proporcionar o acesso à Lei Rouanet, que já não era tão fácil em algumas regiões, especialmente a região norte. Era bem difícil e agora ficou, acho que, muito mais difícil também. As fontes estáveis de financiamento e fomento também estavam paradas por diversos outros problemas. Então, ressurge isso. Pega o que a gente já tem e vê a situação atual. Por que não? Para mim é outro golaço de placa da Simone. Levantar todas as coisas que a gente já tem, atender as demandas que cada lei de incentivo, que cada coisa que já foi regulamentada, já foi aprovada, possa estar caminhando e vamos para cima. Vamos para cima, é isso. E que ela fala também na questão de descentralização. É outra coisa que ficou muito mais difícil de uns anos para cá, e que se não fosse a Lei Aldir Blanc, a gente ia ter uma dificuldade muito grande, se não uma paralisação quase total do setor, ou dos setores, né, que a gente está conversando aqui. Então, essa questão de fortalecer o que a gente já tem, descentralizar, proporcionar acesso, perfeito. Para mim são duas ideias que batem muito com o que eu penso, tá, gente? O que eu penso para a produção cultural. Então, para mim são dois golaços da Simone Tebet. Muito legal para você, Simone. 3. Expandir o número de espaços públicos equivalentes a bibliotecas dotados de conectividade, com foco na inclusão digital e na capacidade de atrair grupos de todas as idades e faixas de renda. Em tese, ok, vamos lá, de novo. Expandir o número de espaços públicos equivalentes a bibliotecas dotadas de conectividade, com foco na inclusão digital e na capacidade de atrair grupos de todas as idades e faixas de renda. Conectividade vai precisar de estruturação. Redes digitais. É uma ideia que no papel pode funcionar, mas ela precisa de uma estruturação melhor, né? De como isso vai funcionar. Mas inclusão digital é sempre importante, né? Sempre importante. Teria que ver como isso vai funcionar, quanto empenho de verba isso iria necessitar, se seria um grande programa de conectividade do país, enfim. Aí ela já fala também no outro tópico que a gente já vai emendar aqui. Desenhar programas de inclusão digital ao redor de bibliotecas e escolas, centrados na solução de problemas das pessoas, famílias, grupos e comunidades e no acesso a serviços públicos. Outra coisa que eu acho que é interessante. Mas para isso precisa de tecnologia. E tecnologia precisa de investimento, né? São ideias interessantes de acessibilidade, mas que precisariam de um programa muito forte na questão de inclusão digital. Mas são ideias boas. Mais um tópico. Assegurar que as pessoas com deficiência possam ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis. Boa ideia. Isso em parte já está funcionando, né? Alguns, principalmente eu acho que no audiovisual já tem a questão da acessibilidade muito forte na questão da produção, na fomentação dos produtos audiovisuais.
E eu acho que isso se regulamentando para as outras áreas também seria muito importante. Próximo tópico, promover a igualdade de oportunidades de pessoas com deficiência às demais pessoas, a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda. Perfeito. É um outro universo, é uma outra experiência, é uma outra forma de pensar, de agir, de hábitos. Então, isso aqui também eu acho que é importante. Eu acho não, tenho certeza, né? Tenho certeza. Promover que essas pessoas também, porque existem pessoas com necessidades auditivas, com necessidades visuais que também produzem, que também criam, que também estão aí nas atividades e muitas das vezes isso gera muita dificuldade ou tem pouco acesso. Então a ideia é proporcionar que essas pessoas possam também serem agregados na sociedade, na produção cultural, na identidade cultural, e que a sociedade como um todo possa estar sendo incluída dentro desse universo. Perfeito. Tá? Até agora são ideias muito interessantes, algumas mais viáveis, outras precisam de uma coisa mais articulada, por assim dizer. Mas, no geral, estou gostando da Simone Tebet. Tem umas coisas para a cultura aqui que são bem legais. Apoiar e promover o turismo em coordenação com o Ministério da Cultura, visando uma maior atração de visitantes e eventos para o país, com especial atenção ao aumento da visitação de museus e parques nacionais. Essa questão da transversalidade, a Soraya fez muito isso, né, que ela falou, de estar conversando com outros ministérios, e agora a Simone também vem com isso. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A cultura é transversal, a economia criativa é transversal, ela atravessa vários setores, e se essa coordenação é bem feita, é óbvio que o Brasil como um todo ela vai ganhar. No caso aqui, assim como a Soraya ela fala do turismo cultural, ou seja, potencializar as identidades culturais, potencializar o que cada localidade tem de especial em termos de sua cultura, seu costume, seus hábitos, as suas produções, enfim, tudo aquilo que seja a identidade cultural local. E isso atrai pessoas de outros países, porque gera curiosidade, gera empatia, gera um país rico, como é o Brasil, em diversidade cultural, e, consequentemente, a receita também aumenta, né? Os investimentos também aumentam, tudo cresce. Numa localidade que você desenvolve turismo cultural, as pessoas se divertem, conhecem um pouco mais das identidades daquela região, saem com uma outra visão do mundo, e aí os hotéis ganham, os parques nacionais ganham, os museus ganham, as redes criativas dentro daquela localidade também ganham de alguma forma, enfim, todo mundo ganha. Belíssima ideia, transversalidade. E aqui, o último tópico, valorizar o patrimônio cultural e histórico e garantir a sua preservação e manutenção. Aqui eu acho já um pouco mais genérico, né? Tá, valorizar o patrimônio cultural e histórico, garantir sua preservação, aquilo tudo que a gente já sabe, mas a pergunta é como? Um grande programa de manutenção, de apoio ao patrimônio cultural? Rede de acesso ao patrimônio cultural das localidades no Brasil? Então isso para mim ficou meio vago. Para mim é uma das... É interessante, fato, mas vago, né? Não explica como vai fazer isso, não explica como
vai garantir essa preservação e manutenção. Ficar naquela coisa mesmo de dizer nós vamos fazer, mas não como nós vamos fazer. Então essa é Simone Tebet, do MDB.